Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Quero ler com você o Salmo 51. Salmo 51, eu vou ler os versos 16 e 17. O Salmo 51 é um salmo de arrependimento do profeta, em que ele quebranta o coração dele diante de Deus, confessando seus pecados, mas ele chega aqui no verso 16, e eu recortei esse pedacinho para a gente ler, porque tem algo importante para falar em relação ao nosso louvor. Salmo 51, 16 e 17. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de animais que sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A atualizada, ela vai falar de um coração quebrantado. Ela diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu penso, irmãos, que essa parte aqui do Salmo está dizendo para nós que ela não está contrariando os sacrifícios que eram oferecidos naquela época. A gente tem que sempre ter isso em mente. A Bíblia não contraria a si mesma, né? Então isso aqui não está dizendo que o salmista estava contrariando o culto da época, mas ele estava querendo dizer assim que o culto que Deus queria era um culto que partia de um coração quebrantado, de um coração que estava aberto para Deus agir, não um coração fechado. Porque às vezes a gente oferece um culto para Deus de coração fechado. A gente vem para a presença de Deus de coração fechado. E quando a gente está de coração fechado, a gente sai do culto falando assim: perdi meu tempo. Não devia nem ter vindo para o culto hoje. O culto não falou comigo, o louvor não falou comigo. A gente veio de coração fechado. O salmista diz para nós: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ou seja, o culto que Deus quer de nós é um culto que parte de um coração que já está aberto. Quebrantado no sentido assim: Deus, eu estou completamente rendido para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Esse é o culto que Deus quer receber da gente. É um culto em que a gente oferece para Deus louvor, mas recebe de Deus também um toque diferente, uma palavra diferente, e sai abastecido, tocado, transformado de alguma forma. Que eu e você possamos participar deste culto hoje dessa forma, de coração aberto, de coração quebrantado, de coração contrito, completamente receptivo para aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Deus Santo, nós queremos fazer coro junto com o salmista para dizer que o culto que queremos te oferecer parte de um coração quebrantado. E se o nosso coração hoje ainda não estiver quebrantado, aberto, Senhor, rendido a Ti, que o Teu Espírito Santo vá agindo em nós, de tal maneira que no decorrer dos nossos louvores, no decorrer desse tempo inicial na Tua presença, possamos ter o coração amaciado por Ti, para que na hora de recebermos a palavra, o nosso coração seja uma terra preparada, uma terra boa, uma terra adubada, para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Então, Deus, aceita o nosso louvor, aceita as nossas canções, aceita o nosso culto, quebranta o nosso coração e, sobretudo, faz a Tua obra em nós nessa noite, porque desejamos o Teu toque, desejamos a direção do Senhor, desejamos as transformações que o Senhor quer fazer na nossa vida, desejamos receber a luz do Teu Santo Espírito e desejamos sair daqui hoje
abençoados em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Queremos te adorar e te exaltar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Amém. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Bendito seja o teu nome, porque tu és o Deus do impossível. Porque para ti não há nada tão grande que o Senhor não possa realizar. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem tratado conosco, com tudo aquilo, Pai, que o Senhor pode fazer. Com todo o teu poder, com toda a tua graça, com toda a tua misericórdia. E sabemos, ó Pai, que debaixo do teu cuidado estamos seguros, ó Deus. Então, continua nos guiando, continua nos guardando, continua nos sustentando, continua guardando a nossa fé a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Pela última vez, abra sua Bíblia em Romanos 8:28. Pela última vez, pelo menos por algum tempo. Pelo menos por algum tempo. A gente nunca sabe quando vai voltar para esse texto, né? Romanos 8:28. Tem Bíblia aí que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu beneplácito. Quem tem beneplácito aí? Não? Beneplácito. Propósito?
proposta é atualizada, a beneplácito eu acho que é corrigida. Mas na linguagem de hoje, que é a que a gente está, nosso texto base, né? Diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Esta é a quarta e a última parte da mensagem em Romanos 8, 28. A gente já entendeu nos nossos últimos 3 encontros que Romanos 8, 28 tem uma interpretação muito simples. Muito simples. E você já sabe muito bem qual é. Deus usa as mais variadas formas, os mais variados meios, para que eu e você sejamos abençoados, sejamos pessoas abençoadas. Então, quando eu leio Romanos 8, 28, o que ele quer dizer para mim? Que Deus se utiliza de todos os meios para que a sua bênção chegue até a minha vida. Ponto, irmãos. Interpretação simples, singela, sem floreio, sem nada. E para a gente estender a nossa compreensão mais evoluída desse texto, eu me lembro que semana passada eu fiz o comentário de uma frase que eu tenho comigo, que é: quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar o coração. Está lembrado? Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele quer mudar o coração. Você se lembra muito bem que desde que o pecado se instalou no coração da humanidade, as circunstâncias ruins se tornaram uma realidade quase que inevitável para todos nós. Sejam pessoas cristãs, pessoas que têm fé, sejam pessoas que nem lembram que Deus existe. A pecaminosidade trouxe para nós todo tipo de circunstâncias ruins, fazendo com que elas se tornassem realidade nas nossas vidas. Agora, não é Deus quem cria situações de dor, situações de sofrimento. Isso precisa estar muito claro para nós. E isso precisa ficar muito forte no nosso coração. O que é que Deus faz? Deus se utiliza dessas circunstâncias que acontecem na vida para o nosso bem. E é isso que Romanos 8, 28 está falando. Deus se utiliza das circunstâncias, das dores, das dificuldades, para o nosso próprio bem. Por isso, nós temos de entender que quando Ele não muda a circunstância ruim, Ele está fazendo com que essa circunstância trabalhe para o nosso bem, trabalhe em nosso favor. E nesse sentido, nós já refletimos aqui sobre 3 circunstâncias que servem para o nosso bem. A primeira delas é a adversidade. Abrindo o leque, então, de Romanos 8, 28, para onde a gente pode ir, tendo como base essa interpretação simples, singela que tem Romanos 8, 28. A gente abre o leque, para onde a gente vai? A gente vai entender que a adversidade serve como uma ferramenta nas mãos de Deus para nos abençoar. E frequentemente, irmãos, o objetivo da adversidade nas mãos de Deus é chamar a nossa atenção para Ele. Por que Deus usa a adversidade? Ela veio e aconteceu na minha vida, ponto. O que Deus faz com ela? Deus vai deixar a gente penando na adversidade? Não. Ele vai usar a adversidade para chamar a nossa atenção. E Ele faz isso por pelo menos 2 motivos. Ou porque a gente se distanciou dele, ou porque nós estamos equivocados nas nossas escolhas. Só para lembrar você, tudo isso a gente já viu nas outras terças-feiras, tá? Estou só fazendo um apanhado geral para chegar no 4º ponto, que é o último ponto da nossa reflexão, tá bom? Então,
Por que Deus usa a adversidade para chamar a nossa atenção? Ou porque a gente se distanciou dele, ou porque a gente está equivocado nas nossas escolhas. Se nós nos distanciamos do Senhor, a adversidade vem para nos colocar de joelho no chão. E para nos fazer buscar a face de Deus novamente. Nos fazer buscar intimidade com Deus. Aquela intimidade que nós perdemos ao longo do tempo. Porque às vezes, irmãos, na caminhada de fé, a gente esfria. Às vezes na caminhada de fé, a gente dá aquela gelada em Deus. Então, quando Deus vê que a gente caiu numa situação, Ele usa aquela situação para nos chamar a atenção. Para falar, meu filho, minha filha, eu estou aqui, me busque, eu quero te abençoar. Está entendendo, irmão? Se a gente se equivocou nas nossas escolhas, a adversidade vem para nos fazer enxergar que os planos de Deus são melhores que os nossos. Que aquilo que Deus planejou para mim é muito melhor do que aquilo que eu planejei sem a direção de Deus. Porque muitas vezes a gente é um pouco obstinado, né? A gente vai, faz um plano, traça um plano, não coloca diante de Deus, não ora a respeito daquilo, não pede opinião para ninguém, não busca conselho, e a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. A gente não busca conselho de ninguém e vai metendo os pés pelas mãos. Vem a adversidade. Deus chama a nossa atenção através da adversidade para dizer o seguinte: meu filho, minha filha, você está errado. A tua escolha está equivocada. Eu tenho coisa melhor para você. E eu quero te fazer olhar para aquilo que eu tenho de melhor. Esse caminho não vai dar em nada. Olha para mim, que eu vou te mostrar um caminho melhor. Eu vou abrir para você uma porta muito melhor. Então, irmão, de qualquer lado que você olhe a adversidade, você vai perceber que ela coopera para o nosso bem. Quando utilizada como ferramenta nas mãos de Deus. Isso é Romanos 8, 28. A segunda característica que Deus... a segunda circunstância que Deus usa nas nossas vidas é a perda. Quando Deus usa a perda, o que Ele quer fazer com a gente? Ele quer realinhar os nossos valores. Como que isso funciona? Ao longo da vida, nós vamos aprendendo a dar valor a um monte de coisa. Nós vamos colocando valor em várias coisas, colocando importância a várias coisas na nossa vida. O problema é que nem tudo aquilo que a gente dá importância tem importância. Nem tudo aquilo que a gente dá valor tem realmente valor. Às vezes, a gente chega a substituir valores mais importantes por valores menos importantes. Quando Deus permite algumas perdas, o seu objetivo é nos fazer enxergar o que é que tem valor de verdade. O que é que deve ser valorizado por nós. Às vezes, a gente coloca muito valor em coisas, né? O ser humano tem uma mania de ser materialista e coloca muito valor em coisas, em objetos. De repente, por uma circunstância da vida, ele perde esse objeto. E é nesse momento que Deus se utiliza dessa circunstância para dizer: aquilo não era tão necessário para você quanto você imaginava. Tem valores muito maiores. Quer ver um grande valor? A nossa família. Os nossos filhos. A nossa igreja. O nosso encontro aqui como irmãos em Cristo. Isso tem um valor inestimável. Mas às vezes a gente bota valor nisso aqui, a gente bota valor naquilo ali, bota valor naquilo outro. Mas aquilo não tem tanto valor quanto outras coisas.
E aí Deus permite a perda daquilo, para a gente entender que aquilo era secundário. A gente fica bravo quando perde as coisas? Claro. Ninguém quer perder nada na vida. Em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Tem uma coisa que a gente quer perder, né? Peso. Isso ninguém fica bravo, né? De perder peso. Mas isso é mais difícil. Mas até na perda de peso a gente começa a pensar, né? Tem coisa que não tem valor, né? Tem coisa que não tem valor, não. Eu que o diga. Levei 3 agulhadas, hoje ninguém achou minhas veias. Mas tá tudo bem. Não foi o dos piores dias, não. Tá claro para você, meu irmão? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A perda, ou as perdas, cooperam para o nosso bem, quando elas são uma ferramenta na mão de Deus para nos fazer enxergar quais são os verdadeiros valores da nossa vida. Terceira ferramenta que Deus usa para nos transformar em filhos abençoados é a dor. A dor. Ninguém sabe usar a doença, ninguém sabe usar o sofrimento, ninguém sabe usar a dor de um modo geral como o nosso Deus. Ninguém é especialista nessa área igual ao nosso Deus. E sabe, irmãos, eu penso que a dor, o sofrimento, eles são um dos mais extraordinários instrumentos da providência divina. É uma coisa dura. E às vezes aparentemente cruel, mas é eficaz. E por que acontece dessa forma? Eu consigo ver pelo menos 3 questões aqui. Primeira, somente a dor vai me fazer tomar providências que eu estava postergando há dias, meses ou anos. A dor me coloca para correr e tomar providências que eu devia ter tomado já. Nesse sentido, ela é muito produtiva, ela é muito boa. Segundo, a dor mostra quem eu sou por dentro. Geralmente, irmãos, a gente não se conhece tanto quanto no momento em que a gente está sofrendo. Porque é no momento da dor que a gente começa a olhar mais para dentro de si mesmo e enxergar quem realmente nós somos. Tem muito cristão, e eu falo isso com muito temor, irmãos. Não falo isso como crítica, não, mas com temor diante de Deus. Tem muito cristão que é apenas cenário, é apenas fachada de uma vida cristã aparentemente autêntica. Que quando é pressionada na prensa da dor e do sofrimento, faz as máscaras caírem e revelar quem realmente é aquela pessoa, que fé realmente aquela pessoa tem e nutre no seu coração. Quantas pessoas acabaram entendendo que nem convertidas a Cristo eram de verdade, só conseguiram entender isso depois da dor. As máscaras caíram. Então, eu vejo Deus usando a dor muito para nos colocar assim numa caminhada de autoconhecimento, para a gente saber quem a gente é de verdade. E nesse autoconhecimento, entrar numa caminhada de transformação na presença de Deus. Até porque se você seguir Romanos 8:28, você vai ver Paulo dizendo que Deus nos chamou para um propósito, que é parecermos com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
porque fomos predestinados para sermos iguais ao seu Filho, versículo 29. Então Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas. E a terceira questão, ainda falando da dor. A dor permitida por Deus, seja ela física, seja ela emocional, espiritual, é matéria-prima da perfeição. A gente cresce, a gente amadurece emocionalmente, espiritualmente, no nosso caráter, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está assim, em paz. A vida está uma maravilha? Sim, a gente cresce. Mas a gente cresce muito mais rápido e com muito mais profundidade depois de passarmos por dificuldades. Porque o coração está quebrantado. Paulo disse, quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele sabia que quando ele estava fraco, ou seja, quebrantado, ele estava permitindo que Deus agisse muito mais na sua vida. A dor faz isso conosco. A dor nos quebranta, nos transforma, nos molda, e com isso nós somos abençoados. E eu quero terminar a mensagem de hoje, a mensagem do texto de Romanos 8, 28, falando a quarta parte, que é a parte inédita. Até agora, eu já tratei com vocês. Quem não viu, quem está vindo pela primeira vez, ou quem perdeu algum culto, pegou a repescagem, né, a reprise, e todos que estão aqui hoje vão ver essa quarta parte pela primeira vez. Quarta questão, que talvez seja a mais importante delas. Quarta questão que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é nada mais, nada menos do que o amor de Deus. Até agora a gente só falou de coisa ruim, né? Mas o amor de Deus também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu penso, irmãos, que não existe nada mais poderoso que o amor de Deus. Não há sofrimento, não há dor, não há situação desesperadora que possa realizar uma obra tão arrebatadora quanto a eficácia do amor de Deus nas nossas vidas. Você para pensar, das coisas ruins da vida, você vai ver que uma das coisas mais difíceis que o ser humano passa é o sentimento de rejeição. Todos nós temos aversão a esse tipo de coisa. Seja aquela rejeição simples que você enfrenta aí no dia a dia, com pessoas desconhecidas, seja aquela rejeição mais pesada que você enfrenta dentro da sua casa, com as pessoas que você ama ou as pessoas que deveriam amar você. Talvez esse seja a experiência mais esmagadora ou devastadora para o ser humano. E para mim, uma dos episódios que mais retratam isso na Bíblia para mim, é a história de Lia, uma das esposas de Jacó. Você lembra de Jacó? Que depois teve o nome transformado em Israel. Jacó enganou o pai, pegou o direito de primogenitura do seu irmão, Esaú. Por conta de uma raiva mortal, ele teve que fugir de casa. Foi para a casa do seu tio, chamado Labão. Chegou na casa de Labão, ele viu Raquel, sua prima. Se apaixonou por Raquel. Pediu a mão de Raquel em casamento. Labão disse, você vai trabalhar 7 anos para mim, depois eu te dou Raquel em casamento. Naquela época, você sabe, os casamentos eram arranjados. Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, a noiva estava toda adornada, com o véu
que não mostrava quem ela era. Jacó só descobriu que a noiva com quem ele tinha casado não era Raquel no outro dia, depois que eles haviam já concebido o casamento nos termos sexuais, né? Imagino que ele devia estar um pouquinho de fogo também, mas deixa para lá. Ele foi reclamar com Labão, falou, mas peraí, você me enganou. O enganador, né, Jacó, o enganador foi enganado. E aí Labão falou para ele, não tinha jeito, eu tinha que deixar a mais velha casar primeiro. Não tinha como deixar a mais nova casar primeiro. Mas, por mais 7 anos, você casa com a Raquel. Ele acabou aceitando o contrato ali de casamento com o tio Labão e tudo deu certo. Porém, irmãos, ele não amava Lia, que era a sua primeira esposa. Ele não amava. Lia o amava. Jacó não amava Lia, porque Jacó amava Raquel. A Bíblia diz que Lia tinha olhos meigos. Lembra disso? Lia tinha olhos meigos. Quando a Bíblia fala que uma mulher tinha olhos meigos, ela estava de uma forma assim bem tranquila, bem jeitosa, dizendo que a moça era fraca de aparência. Não sei se você me entendeu. Que a única coisa que sobrava nela era os seus olhos, que o resto não era lá aquelas coisas. Então, é que eu não gosto de falar que a pessoa é feia. Então, ela já vivia com essa marca, né, de que não era uma pessoa considerada bonita para a sociedade daquela época. Foi dada em casamento num arranjo, o marido não amava, então, imagina, de rejeição em rejeição foi a sua vida. Mas Deus resolveu demonstrar amor por Lia e permitiu que Lia tivesse filhos e Raquel não. Lia foi tendo filhos, um atrás do outro, e Raquel não tinha. E as coisas foram acontecendo. Até que um dia Deus permitiu que Raquel tivesse filhos. Teve uma história lá das empregadas que também entraram no jogo, foram também mães de filhos de Jacó. Então, uma coisa toda da sociedade da época, que Deus não se agradava, mas os homens deram um jeitinho de aprovar uma situação que não era do agrado de Deus. Resumindo a história, irmãos, aquela mulher que era rejeitada pelo marido, o marido não a amava, então ela não tinha o amor do marido, ela era inimiga da sua própria irmã, porque as duas duelavam pelo amor do marido, foi amada por Deus. Todas aquelas feridas interiores que ela tinha, o sentimento de rejeição, foram, ao longo do tempo, sendo cuidados por Deus com uma manifestação de amor na vinda de cada filho, num renovo de esperança por cada filho que nascia. Mas a maior demonstração de amor que Deus deu para Lia foi a escolha de ser ela uma das tataravós do próprio Cristo. Lia foi mãe de Judá. Judá foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que foi um antecessor de Jesus.
Jesus não veio da descendência de Raquel, veio da descendência de Lia. Isso mostra Deus demonstrando amor por Lia de uma forma que ela nunca imaginou que Deus fosse demonstrar. Para mim, irmãos, essa história aponta para um amor que Deus tem por todos nós. Quando Deus quer curar as feridas que estão dentro da nossa alma, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, como Lia adquiriu, Ele usa a sua maior ferramenta, a sua ferramenta mais poderosa, que é a ferramenta do amor. As circunstâncias que Ele precisa usar a dor, as circunstâncias que Ele precisa usar a perda, as circunstâncias que Ele precisa usar a adversidade, mas a sua melhor e maior ferramenta é o amor. Ele faz com que o seu amor coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu convido você a olhar para o seu redor e ver onde está a manifestação do amor de Deus na sua vida. Porque talvez você olhe para a tua vida e fala: pastor, na minha vida só tem tragédia. Na minha vida só tem problema. Na minha vida só tem dor. Na minha vida só tem perda. Talvez Lia pudesse fazer esse discurso. Mas Deus demonstrou amor por ela a cada filho que nascia. E sobretudo, por ter escolhido ela como a tataravó do próprio Cristo, do próprio Salvador. O Messias que todos esperavam veio de Lia. Veio de Lia. Então, irmãos, cabe a nós olhar ao nosso redor e ver onde é que estão as manifestações do amor de Deus. Porque essas manifestações estão ali. Mesmo que tudo pareça conspirar contra nós, em algum lugar o amor de Deus está sendo manifestado. Para nos sustentar, para nos curar, para nos guiar, para nos abençoar. Então, não deixe nem as circunstâncias, nem o inimigo cegar você de olhar e de enxergar o amor de Deus. O amor de Deus sempre será a maior e a melhor ferramenta que Deus vai usar com você. Então, procure as marcas desse amor na sua vida. Você vai encontrar. Amém? Eu encerro dizendo que eu sei que não é fácil encarar dor, perda e adversidade sob o ponto de vista da bênção de Deus. O amor é fácil de encarar como bênção, mas as outras questões não é fácil. Mas se a gente estiver disposto a deixar o Espírito Santo tratar o nosso coração, a gente vai enxergar Deus agindo, a gente vai enxergar Deus trabalhando em nós e movendo as questões ao nosso redor para o nosso bem e não para o nosso mal. O que precisamos, irmãos, é de um coração quebrantado. O que precisamos é de um coração crédulo, que dá confiança a Deus e fala: Deus, eu acredito que o Senhor está colocando tudo no seu devido lugar e fazendo com que tudo coopere para o bem da minha vida. Vamos orar, irmãos? Então vamos ficar de pé. Eu quero colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Você que tem um pedido, uma questão, uma necessidade, uma pessoa para ser colocada diante de Deus, essa é a hora de você fazer isso. Você que vai fazer um pacto de oração, uma caminhada de 7 semanas junto conosco,
para consagrar um pedido a Deus, esse é o momento também de você falar: Deus, hoje eu começo 7 semanas de oração pela minha vida, pela vida de alguém, por algum problema que eu estou passando. E eu vou orar também pelos pactos de oração. Quem está começando hoje, quem está continuando o pacto de oração, os irmãos estão participando do culto através do canal do YouTube também. Nós vamos colocar tudo isso diante de Deus, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar? Deus, eu coloco diante de Ti cada vida, cada irmão diante da Tua presença, diante do Teu trono da graça. Cada um tem um pedido, tem uma necessidade. Cada um precisa de algo do Senhor nas suas vidas. E eu clamo agora, Pai, para que o Senhor mova terra e céu em favor dos Teus filhos e filhas. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um está passando nesses dias. O Senhor sabe, ó Pai, da luta que cada um tem enfrentado. Tu sabes, Senhor, das portas que se fecharam. O Senhor sabe, ó Pai, de tudo que tem acontecido dentro de casa. O Senhor sabe, ó Pai, das dificuldades. O Senhor sabe, Pai, das palavras de derrota que alguns têm recebido. Senhor, coloca isso tudo por terra e faz com que a Tua bênção aconteça, que a Tua vitória alcance essas vidas, que haja sobre cada filho e cada filha do Senhor um espírito renovado de força, de fé, e que eles possam caminhar, Senhor, de cabeça erguida, não na sua força, mas na certeza de que o Senhor tem o melhor para eles. Então cuida de cada problema, de cada pedido que está sendo depositado diante do Teu altar agora. Eu oro por aqueles nomes que estão sendo colocados diante de Ti agora, Senhor. Amigos, familiares dos nossos irmãos, coloco cada um diante de Ti, para que o Senhor tome providências em relação a eles, para que eles também sejam abençoados pelo Senhor. Eu oro por aqueles que estão no pacto de oração, na caminhada de fé. Deus, abençoa essas vidas de acordo com o Teu querer, abençoa essas vidas no Teu tempo e dá-lhes a perseverança de caminhar contigo nessas 7 semanas, ó Deus, num espírito de fé, num espírito de esperança, e que cada um possa honrar o compromisso que está fazendo hoje, ou que está já na caminhada contigo, Senhor. Leva-nos para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua direção, dando-nos a vitória de cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana para todos. Vá para casa na paz do Senhor.